Bom, dentro da música nós temos inúmeros tipos de elementos musicais ou instrumentos musicais. O primeiro desses tipos de instrumentos é o instrumento harmônico. Então, guitarras, pianos, violões, enfim, tantos outros instrumentos que emitem som, emitem notas e acordes musicais. Então temos instrumentos não harmônicos, como por exemplo a bateria, o triângulo e entre tantos outros instrumentos que não fazem parte desse grupo, porque eles não emitem notas, nem harmonias, nem acordes, eles emitem marcações. Eles são os instrumentos de percussão. Então o violão, sendo um instrumento harmônico, nós sabemos que ele já emite sons, sendo esses sons organizados em um tempo determinado, e isso é a definição de notas musicais, e um conjunto de notas musicais é o que nós chamamos de acordes, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Bom, o violão é um instrumento importantíssimo, como eu já havia dito, e por que é um instrumento tão importante? Bom, o violão é reconhecido mundialmente como o instrumento mais versátil da Terra. Ele é um instrumento super compacto, super simples, que você pode levar para qualquer lugar, e com ele em mãos você pode produzir música. Então você pode cantar com seus amigos em uma roda, você pode estudar música sozinho em casa e pode explorar essas infinidades que o violão pode trazer. O violão faz parte de uma subdivisão dentro dos instrumentos harmônicos. Então nós já falamos, por exemplo, de pianos, de guitarras, de violões, de baterias, de triângulos. E qual que é a subdivisão do violão? Bom, o violão ele faz parte de uma subdivisão chamada instrumentos de cordas. Como assim instrumentos de cordas? Os instrumentos de cordas são aqueles que utilizam de cordas para emitir sons, notas e acordes. Alguns deles, por exemplo, o violão, a guitarra, o piano. Uma coisa que muita gente não sabe é que o piano é um instrumento de cordas, diferente, por exemplo, de instrumentos de sopro, como é o caso do saxofone, do trompete e entre outros, que também são instrumentos harmônicos porque produzem nota e acorde, mas não utilizam de cordas para que isso aconteça. Bom, Liane, agora você me pergunta, né? Como que isso acontece? Como que cordas podem produzir notas e acordes musicais? Bom, esse é um estudo muito interessante. As cordas, basicamente, num violão ou numa guitarra, por exemplo, elas são organizadas da seguinte forma. Elas são tensionadas a um ponto de que a vibração delas emita sons organizados. Então eu tenho um conjunto de 6 cordas, no caso do violão, esticadas de uma forma milimétrica, para que quando nós tocamos aquela corda, nós fazemos com que ela vibre, e essa vibração aconteça numa frequência específica que acontece a nota musical. Então, por exemplo, agora eu estou com o meu violão aqui em mãos e nós temos 6 cordas nele. São elas a corda Mi, a corda Si, a corda Sol, a corda Ré, a corda Lá e a corda Mi novamente. Então o que acontece? Essas cordas estão tensionadas de uma forma que quando eu toco nelas, elas emitem uma frequência de vibração que dê a nota, e aí pode formar acordes, como por exemplo o acorde de Dó maior. Bom, então vamos ver como que funciona um pouquinho desse violão, como que tudo isso acontece, de que forma que ele emite som. E essa é uma parte muito legal. Bom, a primeira parte do violão nós chamamos de cabeça ou mão do violão. É uma parte muito importante porque nela estarão as tarraxas. Então, o que são essas tarraxas? As tarraxas são esses joguinhos aqui de pinos que ficam na cabeça ou na mão do violão, né? Como você achar melhor. São elas que nós vamos apertar e afrouxar para que as cordas do violão sejam cada vez mais tensionadas ou flexionadas para que emita o som na frequência correta. Descendo aqui das tarraxas, nós temos as cordas, como eu já havia falado. Então nós temos no violão 6 cordas, sendo a contagem sempre de baixo para cima. Então nós contamos sempre a última corda como primeira, a segunda corda como segunda e assim por diante, sempre contando de baixo para cima, tá? Aqui nas cordas você vai perceber que a primeira delas é a mais fina
E a última é a mais grave. Isso acontece porque as cordas são revestidas de materiais diferentes, justamente para que no violão nós podemos ter um conjunto de agudos, médios e graves, compondo acordes completos. Aqui nas cordas nós temos o braço do violão, que contém as casas. Você vai reparar que existem várias subdivisões feitas por um pequeno ferrinho que vai acoplado no braço do violão. Eles se chamam trastes. E esses trastes vão dividir o que nós chamamos de casas. Então, a cada traste que nós vemos é uma casa diferente. Isso acontece para que nós podemos ter diferentes formas no violão de tocarmos acordes. Então nós, por exemplo, podemos tocar um acorde de Mi maior aqui na primeira casa, ou nós podemos tocar um acorde de Mi maior aqui na quinta casa, ou nós podemos tocar um acorde de Mi maior aqui na sétima casa. Então você percebe que são os mesmos acordes, só que de formas um pouco diferentes. Descendo um pouquinho mais aqui abaixo, nós temos toda essa área que é chamada de corpo do violão. Você pode chamar de tampas à frente e atrás, e se o seu violão tiver essa parte um pouco mais brilhante, logo abaixo dessa grande bola redonda que nós chamamos de boca, se chama escudo. Então nós temos o corpo, o escudo e a boca do violão, ok? E um pouquinho mais para baixo, nós temos o que chamamos de rastilho ou ponte, chame de como você achar melhor. É onde as cordas vão ser fixadas para que elas possam ser tensionadas pelas tarraxas, tá? Bom, e o violão funciona basicamente dessa forma. Então as cordas tensionadas, quando tocadas, emitem uma vibração, e esse corpo do violão, grande da forma que ele é, vai fazer com que essas cordas vibrem mais alto, produzindo um som mais forte, ok? Então essas são as partes do violão e um pouquinho da história dele para você aí.